Do livro Só Vence Quem Quer, de Emmett Fox. Um membro da plateia. Não há atalhos que levem ao céu, e o caminho para a consciência maior é você se assumir. Se está mesmo disposto a isso, comece a se observar. Desça do palco da vida e vá para a plateia. Observe a si mesmo e seja imparcial em seus julgamentos. Não arranje desculpas para si mesmo, nem seja severo demais em suas opiniões. Não importa onde você se encontre hoje, o fato de estar se observando, no mínimo significa que você deu um dos maiores passos à frente. Quando se vir fazendo as coisas inúteis, talvez até mesquinhas e vãs, pare. Quando vir que o eu pode rir de si mesmo, isso significa que sua vida está começando a mudar para melhor. Finalmente descobrirá que está começando a entrar na cadência com o eu, e quando isso acontecer, você estará realmente a caminho de conseguir o domínio sobre sua vida. Não há atalhos que levam ao céu, mas você pode se divertir remodelando sua vida, tornando-se um membro da plateia. O sol do amor de Deus. Por trás de cada problema ou dificuldade está a verdade da existência. Isso quer dizer que, a despeito das aparências, você tem que acreditar que a mente divina já curou a situação, que na realidade não existe nada exceto de Deus ou o bem. Jesus se referiu a isso quando falou ao orar: creia que recebeu e receberá. Em outra ocasião declarou: o Pai trabalhou até agora, e eu ainda trabalho. Essas declarações de Jesus deixam bem claro que não lidamos com os sintomas, mas que devemos trabalhar em nossa consciência para elevá-la acima e além da mera aparência, ao amor e à bondade do próprio Deus. Muitas vezes, contudo, estamos tão perto de um problema que, em termos espirituais, aceitamos o dia nublado como uma condição climática permanente, esquecendo que o sol do amor e do poder divino jamais cessou de brilhar, embora escurecido por um momento. Na oração ou tratamento, temos que nos lembrar novamente de que não importa quão desolador ou nublado o quadro pareça, e acreditar que Deus já curou a dificuldade, que na mente divina só existe o bem, e que somente o bem pode expressar essas circunstâncias. Essa é a base da oração científica. As palavras que você utilizar, ou partes da Bíblia que ler, devem depender inteiramente daquilo que lhe atrai no momento. O importante é levar sua consciência acima do nível onde parece estar a dificuldade. Quando tiver apagado o problema de sua mente e colocado Deus em seu lugar, logo descobrirá que ele também desapareceu do mundo material. Então os justos resplandecerão com o sol do reino do Pai. Mateus 13:43. Um serviço a ser feito. Há um serviço a ser feito. Era uma expressão comum no exército americano durante a última guerra, e queria dizer que cada soldado, qualquer que fosse seu posto ou graduação, sabia que havia uma tarefa a ser cumprida. Independentemente do sacrifício pessoal ou das dificuldades envolvidas na missão. Bem, cada um de nós tem um serviço a fazer. Não um serviço na loja, no escritório ou na fábrica, ou em casa, pois isso é apenas uma pequena parte do todo. Nosso lugar na corrente econômica, mas cada um de nós tem uma tarefa a cumprir no tocante a viver a vida em si. É uma tarefa que exige não apenas melhor utilização dos talentos e equipamentos que nos foram dados, mas que requer a prece, a meditação e a comunhão com Deus. Você pode tornar a vida harmoniosa e bela à medida que deixa Deus se desenvolver mais e mais através de você, à medida que volta para os olhos para Ele em busca de orientação e inspiração, à medida que realmente pratica a presença de Deus no seu dia a dia. Ou pode transformar a tarefa de viver em sofrimento e risco, se esquecer de Deus e tentar cumpri-la sozinho.
mas tem que fazer o serviço. E como Deus lhe deu o livre-arbítrio, cabe a você escolher como fazê-lo. Pensarei nele com doçura e serei feliz no Senhor. Salmo 104, 34. Um ato divino. A fraseologia legal, em contratos e outros documentos, está cheio da expressão um ato divino, e quase sempre se refere a algo desagradável, indesejável, assim como ciclones, inundações e fome. Bem, assim como essas declarações legais, muitas vezes somos propensos a culpar Deus, porém Deus não faz com que ocorra nenhuma dessas coisas, pois Deus é o autor apenas do bem perfeito, e devemos ter direito a atribuir apenas o que é bom. Por mais amargo que pareça, é o homem que atrai essas coisas negativas para si mesmo, pelo seu modo de pensar errado, por os seus ódios, temores e ressentimentos. Já que as condições externas devem corresponder ao pensamento interno, quer seja o de um indivíduo, quer pensamento coletivo de uma nação. Mas existem muitos atos divinos e são sempre para o bem, porque Deus está constantemente agindo e através de cada um de nós, quando nos associamos a Ele em pensamento. Quando, como resultado da oração, seu corpo fica curado, ou as coisas que estavam dando errado se acertam, ou você descobre que os caminhos se abrem em sua frente, então pode dizer alegremente: é um ato divino, louvado seja o Senhor. Louvai por seus atos poderosos. Salmo 152. Ação de graças. O Dia da Ação de Graças é tipicamente americano. Remonta aos primeiros colonizadores que davam graças pelas fartas colheitas que representavam saúde e bem-estar durante o inverno vindouro. E assim, desde então, sempre se separou um dia no ano para que os americanos de todos os credos pudessem agradecer a Deus as muitas bênçãos recebidas. Bem, ninguém necessita esperar pelo Dia de Ação de Graças para dar graças a Deus. Na verdade, devemos fazer do louvor e do agradecimento uma parte regular de nossas preces. Lembre-se que Jesus falou: as coisas que desejar, quando orar, creias que as recebeu e as receberá. É evidente por tais palavras que se você realmente acreditar que receberá, então não deve agradecer somente depois que a graça está nas suas mãos, mas deve demonstrar constantemente sua fé em Deus, dando graças pelas bênçãos que espera receber. Na verdade, este é o caminho real para a manifestação, porque não apenas estamos confirmando para nós mesmos a nossa fé completa no poder e na bondade de Deus, mas estamos agradecendo o recebimento daquela bênção doador de todas as dádivas perfeitas, o próprio Deus. Com louvor e agradecimento, todos os obstáculos podem ser vencidos. Oferecerei a Deus o vosso agradecimento e cumprir vossos votos com o Altíssimo. Salmo 50, 14. A maior tentação. Apartai-vos de mim, Satã. Lucas 4:8. Esta tem sido uma frase favorita para muitos religiosos, especialmente os ortodoxos, que usaram numa tentativa sincera de apartar de si qualquer tipo de tentação. O próprio Jesus usou essa expressão. A fraseologia oriental dá uma vividez e um sabor de que certa forma falta ao nosso conceito moderno de mal. Jesus, porém, compreendia inteiramente sua natureza, porque, nesse sentido, não apenas disse em seus discípulos: adorai o Senhor, vosso Deus, e servir apenas Ele. Mas, falando diretamente do demônio, afirmou: vós provais não das coisas que são de Deus, mas daquelas que são dos homens. Na metafísica sabemos que Satã, ou demônio, não passa de nosso eu inferior, tentando nos pensar e agir negativamente. Você pode ser tentado de muitas maneiras, mas a maior tentação e mais comum é a tentação de experimentar primeiro medidas materiais em vez de se voltar diretamente para Deus.
Muitas vezes isso acontece por causa de nosso treinamento inicial. E mesmo algum tempo depois de já estar na doutrina da verdade, o antigo hábito persiste e apenas experimentando Deus depois que as providências materiais fracassaram. Há até os que dizem: apartai-vos de mim, Satã, e depois fico esperando para ver se o demônio não os salvará. Mas essa não é a doutrina de Jesus Cristo. Você está seguindo seus passos quando diz: apartai-vos de mim, Satã, vos provai das coisas que são dos homens. Deus pode resolver e resolverá esse problema.